E aí, povo, como é que vocês estão? E espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai falar sobre um bagulho que incomoda muita gente, que eu acho que é normal, na verdade, na comunidade de anime, mais especificamente, que são os jogos baseados nos animes que a gente gosta. Obviamente, eu acho que você, eu, todo mundo aqui gosta quando o seu anime ganha um jogo, tá ligado? Porque a sua obra favorita pode vir a ganhar um jogo e ser muito bom, tá ligado? Só que normalmente isso não é o que acontece. Normalmente o jogo não tende a ser muito bom. E essa é a grande questão. Vamos falar do porquê esse jogo normalmente não é bom. Enfim, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, os jogos de anime são feitos pela Bandai Namco, como vocês sabem, como vocês bem entendem. E basicamente o grande lance aqui é o que? A Bandai, ela parece não ligar. Eu vou mandar a real agora pra vocês. Já digam aí nos comentários o que vocês acham, se a Bandai liga, se a Bandai não liga, ou qual é realmente o problema dos jogos de anime pra vocês. Mas pra mim, falando bem a real, a Bandai, ela só quer surfar um pouco na grana. Ah, como assim? Vocês percebem que, tipo, muito dos animes não tem um jogo continuação depois do primeiro jogo, normalmente? Pois é meio estranho, não? Tipo assim, pode até vir a ter mais um ou dois enquanto o anime ainda estiver no hype, mas depois disso não tem mais nada. É esquisito, não é? Pois é, basicamente, além, é claro, de Dragon Ball e Naruto, o jogo de anime não parece ter um cuidado. Não parece ter um cuidado. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu vou ser muito sincero, os jogos de anime também não parecem ter nenhum tipo de orçamento. Obviamente, a gente tem algumas exceções à regra, mas a gente não vai falar um pouco dessas exceções. Vamos falar no foco geral. Tá bom, mas o que deixa um jogo de anime ruim? Primeiramente, jogos de anime normalmente tendem a ser mais single player do que multiplayer, obviamente, né? Tipo, são poucos os jogos de anime que você pode pegar e que são realmente focados totalmente no online, tipo o Dragon Ball FighterZ, o JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle e outros aí, que eu não vou comentar agora. Só que tem um problema, não é só de online que vive um jogo, né? Tipo assim, Fortnite vive. Mas nesse caso aqui, não é assim, porque às vezes o jogo não é nem interessante o suficiente pra isso. O estilo de jogo não é interessante. Então, ele tem que ter mais coisa, ele tem que ter o quê? Conteúdo. E é isso que falta num monte de jogos de anime hoje em dia. Conteúdo, falta conteúdo. Não tem o que você fazer dentro do jogo, porque o jogo não tem nada. O jogo parece um jogo morto, vazio e sem graça, genérico, com tudo igual, tá ligado? Por exemplo, esse mesmo jogo de JoJo, todos os modos dele são apenas combates sem nada diferente. Pô, podia ter uma cutscene, podia ter um modo história, porque o modo história dessa porra é só lutas aleatórias. Não é um modo arcade de Street Fighter. Não é. Não tem, tipo, ali uma grande história. Não, é um jogo qualquer. E outra coisa, pra hoje, o cenário de hoje em dia, no modo arcade do Street Fighter, como era feito aquilo ali, ser o modo história principal, não é interessante, pô. A gente não vai pagar 250 num jogo pra jogar um jogo que não tem conteúdo. E é essa a questão, tá ligado? Essa é a grande questão. A maioria dos jogos são assim, não tem exceções, não, né? Não tem grandes exceções, tipo, tem uma aqui e ali, como por exemplo, o jogo de Kimetsu, ele teve um ótimo jogo, focado em uma ótima história, que adivinha por quê? Porque ele é feito pela Cyber Connection 2. Rapaziadinha, pois é, ele é feito pelo mesmo estúdio que fez Naruto, Storm 4. Pois é, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Esse mesmo estúdio da Cyber, ele fez Kakarot, se eu não me engano foi o Kakarot que ele fez. E tamo aí, né? São jogos bons, são jogos muito bons que o estúdio faz. E, é claro, é da Bandai também, obviamente. Mas a questão é que, pô, o estúdio fez coisas boas. Só que os outros jogos parece que estão cagados. Parece que a Bandai pega o orçamento, ela não coloca orçamento. Parece que ela quer fazer o jogo pra surfar no hype do anime. Enquanto o anime tá em hype, eles vão surfar e vão aproveitar o jogo pra isso, mano. Cara, você pode pegar exemplos aí. O jogo de Black Clover, por exemplo, que foi lançado em 2018, não teve um outro jogo. E mesmo quando Black Clover tava estouradaço, tá ligado? Recentemente fizeram uma pesquisa e Black Clover é o quinto anime mais visto da Netflix. Porra, é o quinto anime mais visto da Netflix, Black Clover. E ele não tá sem novidade no anime, ele tá sem mangá durante 3 meses e ele tá aí. E cadê que a Bandai fez jogo? Não fez jogo. Por quê? Porque a Bandai não consegue fazer um jogo decente. Nem quando é pra fazer um jogo com mistura de anime, ela faz decente. Jump Force é uma merda. Tipo assim, GT Star Victory era um jogo muito engraçado, muito divertido. Só que se você parasse pra analisar aquela época,
época é uma época totalmente diferente. A época do 360, que você conseguia, né, fazer as bagaraway que aqui no Brasil a gente faz. Vulgo pirataria. E a questão é que hoje em dia não. Então você pagar 250 por um jogo tipo Jump Force não vale nem um pouco a pena. Por que você acha que o servidor de Jump Force foi fechado? Não dá mais para adquirir o jogo. Porque simplesmente o jogo morreu. Faliu. O jogo faliu. Por quê? Porque o jogo não rendeu. O jogo não rendeu porque o jogo não é bem feito. O jogo não é bem feito. Os gráficos do jogo eram tudo esquisito. O jogo era todo travado. A mecânica, a ideia de Jump Force é muito legal. É muito interessante. Só que a execução foi uma merda. Foi uma merda. Eles, ao invés de tentarem fazer bagulho caprichado com tempo e tal, não. Parece que é um bagulho corrido só pra conseguir um cascalho de dinheiro. Um cascalho de dinheiro. Você vai pegar Jump Force, por exemplo, a ideia dele vem claramente do Xenoverse 2. Ou do Xenoverse 1, tanto faz. Os dois jogos do Xenoverse, eles são muito uma inspiração para Jump Force. Que Jump Force é você cria seu personagem e vai viver uma história própria ali, com habilidades dos outros personagens. Tipo assim, isso não é algo muito incomum, mas é claramente feito pela Bandai, então obviamente deve ter bebido muito da fonte do Xenoverse. E a questão é que foi mal feito. Você compara o Xenoverse 2, que é um grandioso sucesso até hoje, e compara Jump Force. Porra, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Tem uma grande diferença entre esses dois jogos. Tipo, uma gigantesca diferença. Uma gigantesca diferença. Eu fui tentar achar aqui quanto custava um orçamento de um jogo e eu não consegui encontrar nada, pelo menos não dos jogos que eu pesquisei aqui, que foi de Black Clover, Dragon Ball Xenoverse, entre outros. Mas a questão aqui é que parece que realmente tem um orçamento maior em certos jogos. Jogo de Dragon Ball no geral e jogo de Naruto. Tudo bem que o Connection não foi lá essas coisas. Mas se a gente pegar o Connection e comparar com o jogo de Hunter x Hunter e o jogo de Jujutsu, acho que você percebe qual jogo foi tentado ser feito, né, com um pastel e um caldo de cana. Porque puta que pariu, que jogo merda, os dois. Então assim, a questão aqui é essa, tá ligado? A questão aqui é que a Bandai parece não ter nenhum tipo de preocupação com os jogos de outros animes que não seja Dragon Ball e Naruto. Ok, tem exceções, tem o jogo de Bleach vindo aí, que isso é um bom tópico pra gente conversar, que vai ser pro próximo vídeo, que vai ser, talvez o Sparking Zero realmente tenha mudado a indústria. E agora, a primeira grande atualização que vamos ter, a primeira grande revelação vai ser o jogo de Bleach. O jogo de Hunter x Hunter tá vindo aí, mas foda-se, ninguém se importa. Se ele já não veio, eu já nem sei como que tá esse jogo. Mas o jogo de Bleach é realmente o primeiro jogo pós-Sparking Zero concreto, tá ligado? Porque, se eu não me engano, o jogo de Hunter x Hunter já tava anunciando de Sparking Zero lançar. Então assim, a Bandai, ela tem muito que aprender com os erros dela, e muito mesmo pra começar a fazer jogos decentes de anime e conseguir lucrar bastante. Porque, caralho, tá perdendo uma oportunidade clara de dinheiro fazendo um jogo bom e literalmente vendendo pra bando da fandom que é retardado que vai comprar. Mano, nem One Piece se salva, porra. Nem One Piece. Tipo assim, One Piece Odisseia. Pô, o One Piece Odisseia, ele é tipo um joguinho ok, um joguinho legal, um jogo de RPG. Não é meu estilo, mas ele é bem feito. Ele é bem feito, tem que admitir. Mas, porra, tu pega One Piece Pirate Warriors, One Piece Burning Blood. Tipo assim, One Piece Burning Blood tem tudo pra ser um jogo divertidíssimo. Divertidíssimo. Ele é legal. E essa questão, o One Piece Burning Blood, ele é um jogo muito legal. Só que a questão é que o jogo, ele não tem nada. É um jogo morto. É um jogo vazio. Que se você não jogar online, você não tem mais nada pra fazer daquele jogo. O jogo não consegue te prender horas suficiente pra você gostar de jogar. E é por isso que o jogo vai de mal a pior. Porra, não vale nem um pouco a pena você comprar One Piece Burning Blood se não for por uma promoção de R$10. Porque não vale a pena você pagar R$250 pra jogar um jogo de Jujutsu, onde a porra do modo história é literalmente um bando de slide, onde foda-se tudo que tá falando ali, é um Ctrl-C, Ctrl-V na mais pura cara dura do anime, com cenas do anime, né, ao invés de fazer, uma cutscene animada, caralho, introduzir a pessoa direitinho, não, é daquela forma porca e mal feita. A gameplay já não é legal, a gameplay já não é aquelas lá grandes coisas, e online desse jogo é pior ainda. Então assim, nada salva Jujutsu. Jujutsu custou o quê? R$250. Porra, tu vai pagar? Tu não vai pagar por isso. Ninguém vai pagar por isso. E é por isso, mano, a Bandai, ela só quer tirar dinheiro dos fãs mais lunáticos, vai tirar uma cascalha aqui e ali, vai fazer os jogos mais foda dela, tipo Dragon Ball, Naruto, e vai se manter assim porque ela tá confortável. No quesito de anime, eles estão confortáveis com isso. É a zona de conforto deles. E nada vai mudar se a gente não começar a reclamar. Quer dizer, já reclamam aí há tempos, tá ligado? Eu acho que talvez agora comece realmente a mudança com o Sparking Zero. Porque o Sparking Zero veio aí pra provar que um jogo, ele precisa ser bem feito pra ele ter sucesso. O Sparking Zero, nesse momento, ele tem péssimos modos. Ele não tem quase
nada. Literalmente veio o modo do Guerreiro Lendário, que é a melhor coisa que adicionaram desse jogo no momento, mas Sparking Zero estava morto. E por que o jogo estava morto? Porque o jogo não tem um pingo de balanceamento no online. Ah, mas o jogo não foi focado para ser balanceado. Beleza, mas o mínimo do balanceamento era necessário ter para não fazer a pessoa dropar. Spammer de Cube Blast, spammer de efeito After Strike, efeito de imagem, sei lá, foda-se agora no momento o nome. Enfim, spammer dessas merdas, tudo isso deixou o combate no online nojento, tá ligado? Nojento, que não dá graça de jogar. Você não tem vontade de tentar ficar melhor no jogo, porque vai vir um filho da puta, vai spamar a Videl com a porra do efeito de magia e ela vai te espancar, porque o efeito de magia é quebrado. Aí foram ter que nerfar isso, mas aí já era tarde demais, a cagada foi feita. Então assim, o Sparking Zero é grande uma prova que, mesmo assim, o jogo ele não morreu por completo. E por quê? Porque o Sparking Zero é bem feito, porque o Sparking Zero é bonito, porque o Sparking Zero, ele traz uma coisa que os fãs queriam. Então, basicamente, o Sparking Zero fica totalmente morto, possível. Totalmente morto, não. Agora, você pega o jogo de Juju, tem 9 pessoas jogando hoje em dia. Tem 9 pessoas jogando hoje em dia. Você pega o Sparking Zero, tem 1000, tá ligado? Já tava pior em outras épocas, agora tá 1000, tá ligado? Por quê? Porque o pessoal ainda se mantém, tá ligado? Tenta tirar proveito, tenta se divertir, porque o jogo é muito bom, o jogo é muito bem feito. Então é isso que a Bandai precisa fazer. Só que ela tem que botar na cabeça dela que tem que colocar conteúdo dentro do jogo. Porque quando ela colocar conteúdo escasso, não vale a pena. Não vale. Quer ver um exemplo bom antigo, antes pra gente terminar esse vídeo? Que é o jogo do Cavaleiro Zodíaco. O jogo do Cavaleiro Zodíaco antigo é dublado, é dubladinho. As cutscenes são paradas, mas é muito bom de jogar offline. É legal de jogar offline. É legal. Se tiver uma promoção ali de 50, 60 reais desse jogo, que nem existe mais, aliás, vale a pena. O jogo tem alguns modos. Tem um modo história principal, conta toda a história de CTZ, e tem o jogo no modo história offline, que basicamente... Offline, tem o modo online também, obviamente. Mas tem o jogo das 12 casas, que também mais um pouquinho de história. Ou seja, tinha conteúdo. Tinha um pouco de conteúdo, mesmo que se fosse o mínimo, mesmo que esse jogo não seja lá das melhores coisas, ainda era bonzinho. Então é isso que tá faltando. O online do Storm 4, por exemplo, ele foi muito bem sucedido. Só que o Storm 4, em nenhum momento, se propôs a ser o jogo mais competitivo que a gente teria de anime. E ele se tornou o jogo mais competitivo. Ele seria sim o jogo mais competitivo da franquia Storm, mas ele não era pra ser esse de anime. E você vai pegar, acima do Storm 4, só Fighter Z, que foi feito, planejado pra ser um jogo de luta 2D. É foda. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Já sabe, se inscreve, deixa o like aí. E o que vocês acham? Qual que é o problema? Qual que é o real problema? Pra mim, um resumo da ópera toda é que a Bandai não coloca conteúdo no jogo. O jogo parece só vazio, tá ligado? Pra pagar 250 reais? Meu pau. Ai, caralho. E basicamente, ela não parece ter orçamento pra os estúdios fazerem o jogo. Parece que ela não liga pra isso. E por fim, mas não menos importante, obviamente, a Bandai só não parece se importar com jogos e quer surfar no dinheiro pra fazer talvez um jogo de Dragon Ball depois, um jogo de Naruto pra realmente ganhar um dinheiro legal de verdade, entende? Então é isso, essa é a minha opinião. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo e eu fui.